O CV me parece mais estruturado, mais hierarquizado e me parece mais um staff que toma decisões. E eu te provo isso através de algumas histórias bem rápidas. Você lembra a morte dos médicos, os ortopedistas? Sim. Os assassinos eram ex-milicianos que migraram para o CV, mas quem matou os médicos no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, inclusive o irmão da deputada Sâmia, eram bandidos do CV. Sim. Eles mataram o médico e foram julgados e condenados em 12 horas. E foram executados pelo CV em 12 horas. Para que algo aconteça tão rapidamente... Porque isso geraria Lógico. problema para eles. Então, vamos dizer assim, ó, Estado, eu cobrei. Deixa a gente em paz, não é isso? Lógico. Não, e também sociedade. Sociedade também, isso. A gente não admite que a sociedade, ela fala tanto de violência e clama pelas justiças de forma violenta. Lógico. E a justiça do CV, do PCC, do TCP e da milícia, normalmente ela é mais célere, mais veloz e mais violenta e, para o imaginário da população, mais eficaz. Boa parte da população do Rio de Janeiro ficou do lado do CV, porque o CV matou os bandidos que mataram o irmão da deputada Sâmia. Ortopedista, e mais 3 colegas que foram assassinados. Sim. Mas eu utilizo essa... E tem mais uma também. Você lembra que o CV matou 3 meninos que roubaram um passarinho de 9 anos de idade. Eles foram degolados, enforcados no mesmo momento. Para que isso aconteça, na minha opinião, é muito mais que uma ideia solta. É um grupo que se conhece, se fala e que se respeita quase sempre, não em função de você ser um líder. Eu sou um líder, um patrono do CV. Não, é um cara que tem mais força, mais arma e tem mais decisão. Normalmente é um cabeça. É uma abelha que tem mais de 40 anos de idade. É um bandido como o Peixão do Terceiro Comando, que também é mais sênior, né? Nunca rodou até hoje, viu? Peixão nunca rodou. Então esses caras... Ele é primário. Se rodar. Inclusive tem uma coisa até muito doida, cara. É uma coisa, tem um vulgo, um nome, patrão e é primário. Ele tem uma porrada de já foi denunciado e tem condenação. Não foi pra cadeia, não cumpriu nada, entendi, não puxou pena. Mas... É um sentenciado foragido, não sei, eu não sei exatamente. Como conheço. E ele tem, inclusive, uma sentença por intolerância religiosa. Porque o Peixão eu vi esse caso, eu não conheço, mas eu vi esse caso. Ele, alguém da equipe dele, mandou bater nos ubandistas. Então, assim, inclusive mandou fechar templos ubandistas, espancou lá líderes religiosos dentro da comunidade, uma tragédia. Cara, tem algo pior que o narcotráfico. É o narcotráfico doido pela questão de uma falsa religião. É mentira, né? A gente recebeu a Viviane Costa aqui, foi um papo muito legal, né? Até hoje, muitos cortes da doutora Viviane Costa em função do Peixão. Mas, mas agora, o que você me falou e o que eu preciso falar pro Vilela. Vilela, perfeito. Ele disse pra gente aqui das condições subhumanas que provocaram o nascimento do PCC em São Paulo há várias décadas. Eu conheço o Dr. Rui Ferraz Fontes há mais de 30 anos. Ele ia no Rio de Janeiro fazer cana, PT cana, a equipe dele nunca foi de matar, viu? Nunca, sempre de prender na forma da lei. E ele ia lá prender assaltante de banco, ele era da 5ª Delegacia de Patrimônio. E ele chegava lá no Rio, ele não ia na Polícia Civil, ele ia no BOP. Preciso de um apoio aqui para entrar no Morro do Adeus, no Alemão. E ele chegava lá com 2 barcas, 7 polícias, um armamento leve, uma pistola, uma calibre 12. E ele não tinha a dimensão de que no Rio de Janeiro... Do que era o Rio de Janeiro. Se você entrar assim, você vai acabar. E o BOP montava uma mega operação para apoiá-lo. E assim foi pegando amizade. E ele ia para o Rio de Janeiro colocar as interceptações, usava uma sala do BOP. E foi ficando muito amigo. Em 2003, cara, há 23 anos, ele me conta uma história muito parecida com a tua. Pimentel... Não fosse as condições dessa unidade penitenciária aqui no interior, o PCC não tinha surgido. Que era Taubaté, o Piranhão. Com todo o ódio que ele tinha do PCC, com toda a mágoa que ele tinha do PCC, com toda a determinação que ele tinha em prender os líderes do PCC, ele tinha convicção que o PCC era subproduto. Aliás, está em vários livros isso. Os delegados que mais combateram o PCC, os inspetores de polícia... Ninguém mente. Todo mundo na tua concordância. O PCC é subproduto da nossa negligência, da corrupção, das falhas de diretores
Perfeitamente. que eram torturadores, todo mundo sabe, de esposas que foram humilhadas. Né? E aí surgiu. Sim. Surgiu o ovo da serpente, não é isso? Então ninguém foge dessa tua ideia. Mas existe. Existe e causa um grande mal para a sociedade. Existe e vende cocaína, e vende maconha, e faz novo cangaço, e pratica roubos no interior, e mata civis, e mata policiais. E é ruim para o Brasil. Sim. Agora adultera combustível, agora lava dinheiro, agora vende açúcar, agora vende metanol, né? E corrompe políticos. Muitos prefeitos no estado, apoiados por dinheiro do PCC das campanhas, né? E é isso. Temos que achar uma saída para essa porra, né? Me permite uma provocação? À vontade. Na nossa ignorância, ou no mínimo saber, eu pergunto até para as autoridades aí, qual a probabilidade de um cara do faccionado, qual é a visão que eles têm, estereótipo de um cara faccionado, ter conseguido, penetrar na Faria Lima, ter penetrado em grandes negócios? Qual a probabilidade disso? Se você pegar e vai falar assim, por distância de classes e oportunidades, falou, esse cara se formou onde? Em lugar nenhum. Eu sou formado Mackenzie, Largo São Francisco, USP e tal, beleza. Eu custo acreditar, isso aqui é uma colocação subjetiva, meu pensamento, que eu provoco o pensamento dos senhores. Eu custo acreditar que alguém tenha conseguido corromper a Faria Lima, o sistema financeiro capitalista da Faria Lima, e entrar. Eu acredito muito mais que, por exemplo, vou criar um cenário aqui. Eu fiz uma palestra esses dias, até falei, né? Eu fiz uma palestra até aqui, que é uma honra para mim, né? Agradecer até um grande amigo que me convidou, que teve essa percepção, né? O Ricardo Natali, de me levar pro Fórum CEO Brasil, o maior fórum de CEOs do Brasil, na Bahia. E eu abro a palestra, abro o fórum, por 4 dias, contando a minha história e as causas e efeitos, para que as pessoas refletissem os 4 dias ali, cada um fazendo sua palestra, seus networks, mas sabendo o que nós estamos fazendo na devolução dos nossos ativos, da nossa riqueza, terceiro setor, como a gente está olhando para o filho da nossa funcionária, do nosso motorista, da nossa funcionária, como a gente está olhando. Porque às vezes você está ali querendo se defender, você está se defendendo do filho da sua empregada que cuida do seu filho, porque ela não tem tempo de cuidar do filho dela e ele está lá na rua despirocado, perdeu o juízo e está lá fazendo arte. Então, o que nós estamos falando? Então, uma provocação. Então, o que eu quero dizer é que eu vou fazer um cenário. Todo mundo curtindo aquelas baladas sensacionais. Eu sou abastado, de família. Eu chego com uma Porsche X. Mas chegou um cara com a Porsche XYZ. E tá dividindo um camarote comigo, do lado do meu camarote, com as mulheres mais impressionantes que eu nunca nem vi. E que não é com uma, é com 2, 3. Mas bebendo, trocando ideia, socializando, os caras começam a fazer network. Começa a acontecer. O cara fala, pô, você investe em quê? O cara vai contar qualquer história, não vai dizer que é do crime nem nada, vai contar qualquer história. E o cara vai falar, legal, mano. Às vezes o cara fala assim, eu não quero nem saber de onde vem. Você tem o dinheiro? Tenho. Olha, eu sou do mercado financeiro, vamos investir nisso, naquilo, aquilo outro. Porque o cara não... Eu, abastado, que sou do mercado financeiro, eu perco a noção do senso de certo e errado e só penso em números. Pô, se eu pegar 10 milhões desse cara, eu vou multiplicar quanto? A 1%, a isso, aquilo outro. Eu ofereço pra ele. O olho cresce. Cresce. E o cara perde, porque ele acha que é o seguinte, não, eu sou filho do fulano. Eu conheço o Beltrano, eu janto com o desembargador, meus filhos vão pra Miami, curtem férias junto, então quer dizer, eu tô acima da lei. Eu tenho contatos. Então eu vou fazer aqui qualquer coisa, é o seguinte, ó, eu não sabia. Mas eu já lucrei pra cacete. Então quer dizer, na minha concepção, a Faria Lima ficou de olho nesse dinheiro que tá circulando em vários lugares. Eu não quero saber a origem. Eu não quero saber a origem. Bota essa porra em caixa de sapato, aí nasce fintech, o dinheiro saiu do colchão. Você não vai achar o dinheiro dentro de um armário, num móvel escondido, numa parede chumbada. Esse dinheiro tá circulando, então, como eu falei, só que tem um peso. O que eu falei? Esse dinheiro não tem dono. O dono desse dinheiro é uma coisa abstrata. Você, enquanto faccionado ou alguém que se mete com facção, ele vai ter o dinheiro e fala assim, ó, você pode ficar com o dinheiro, você pode até multiplicar, mas perder... Não pode, porque eu tenho que dar satisfação a uma coisa que nem existe. Aí você vai começar a entender o que aconteceu com o cara no aeroporto, o que aconteceu com o outro, porque foi se meter, vamos dizer uma coisa séria,
no papo de pai, puxando a orelha, você foi se meter onde você não sabia, onde você não foi chamado. A história que você contou, pra mim, é a história do cara do aeroporto. Pra mim é o caminho exatamente. E não é dele. Isso mostra, todo mundo achava que ele era exclusividade dele, aconteceu aquilo e acabou. Depois vem a operação e acontece, ela é deflagrada e mostrando a realidade, como o Cazuza cantava. A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Cazuza foi além do tempo, mano. Eu concordo que uma conta muito simples. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma ONG aí que pesquisa, diz que o crime movimenta 350 bilhões de reais por ano, né? Uhum. Aí tem lá a cocaína e a maconha, 15 bilhões, os cigarros paraguaios, 10,4 bilhões, o lubrificante e combustível, 50 bilhões, a bebida... É um número bem legal da gente apurar, porque a gente descobre que cocaína e maconha é quase nada hoje. Uhum. Mas se você pega um número chutado de PCC em São Paulo, Pimentel, o PCC tem 20 mil batizados. Se você divide 350 bilhões por 20 mil, era para todo mundo do PCC estar rico pra caralho. Não tinha condições. É verdade. Então, são números que... Sim, o número por si só não fala. Uhum. Então, eu entendo e eu entendo que esse dinheiro tá na fintech, que esse dinheiro tá em grandes franquias, no mercado imobiliário, ele está diluído, ele está em franquias, ele pode estar em jogadores de futebol. O jornal Lance fez uma matéria bem interessante, bem didática, é um jornal que eu confio, explicando do PCC. Eu sofro um preconceito gigantesco em razão da minha história no futebol. A empresa que me abraçou, que me deu dignidade, que cuidou de mim, que me deu suporte para ser esse cara que eu sou hoje, ela é atacada constantemente. Os caras assediam nossos jogadores, dizendo que, é PCC, isso, aquilo, outra, minha história tá aí. E eu falo, elenco mudou minha vida. Eu já tinha um desejo de mudar, mas eu precisei de um braço forte, alguém que me cuidasse de mim. E isso aconteceu espontaneamente. O Guilherme teve uma sacada e falou, eu achei que você ia chegar. E aí, mano, qual que é as ideias? Não sei o que, meu jogador e pá. Não. Eu falei, olha, eu tô voltando. Eu sou empresário de jogadores, eu não quero saber do crime. Mas eu não tenho escritório mais, eu tenho vários jogadores que gostam de mim, eu sei fazer gestão. E aí eu retomo minha carteira e começo a trabalhar com eles, eu me transformo. Depois vem cinema, vem a literatura também. Quando eu lancei meu livro Na Taça das Favelas, que eu conheci o Celso Ataíde, também que me deu a grande oportunidade, eu falei assim, eu preciso de me aproximar desse universo, de um mundo verdadeiro, um mundo real, um mundo de mudança. Então eu não virei as costas, eu virei as costas pro crime, sabe? Absolutamente. Mas eu não virei as costas pros meus amigos. Eu tenho vários amigos que estão no mundo do crime, que me ligam, que eu encontro, que falam, que a família manda recado, tem uns que vão presos, voltam presos, tem outros que já chegou boletim de atestado de óbito. Ajudei a sepultar, só lamento, porque eu falei, é a história que eu vivi. A família fala assim, olha, agora eu tenho paz. E vem cá, conhecendo o futebol como você conhece, conhecendo o agenciamento, pode ter PCC hoje no futebol? Pode ter crime organizado em todos os lugares, que a corrupção está em todos os lugares. Se eu me corromper a isso, a aceitar um dinheiro, eu já tive várias provas assim, mano, eu tenho 2 milhões ali, como que é? Deixa eu pôr num jogador e falar assim, amigo, primeiro é o seguinte, jogador, se ele parar de jogar, se ele se apaixonar, que a gente cuida de muitos moleques novos, que a maioria não vira jogador de futebol, essa é a conta. Mas o cara pensa que pegar qualquer jogador e colocar 1 milhão no jogador, ele acha que ele vai ganhar 10 milhões. E se o jogador para? Perdeu. Ele não vai aceitar, lembra que eu falei? Sim. Ou você multiplica ou você devolve dinheiro. Ele não vai aceitar que ser investidor é a iminência de ganhar ou de perder. O investidor, para qualquer cara do crime, não existe perder, só existe lucrar. Ele não vai aceitar, mano, acabei perdendo. Junto, ele vai falar, mano, se vira, dá meu dinheiro. Você me tirou, eu falo, mas eu te expliquei que é investimento. Você pode ganhar, pode perder. Não quero saber, mano. Ou você tá nas ideias. Olha só, ou você tá nas ideias. Qual que é as ideias? Quem vai te cobrar é uma ideia. Uma coisa abstrata. Não é o fulano, ciclano e beltrano. É uma ideia, porque esse dinheiro tá contabilizado e ele tem que aparecer. Ou ele aparece sob forma de prestação de contas e pagamento, ou ele aparece em forma de providência tomada.